Antes de mais, desejar muito boa tarde e agradecer mais uma vez por esta oportunidade de estar aqui a falar dos problemas de Loures e das várias propostas e iniciativas que o Bloco de Esquerda tem em relação ao nosso Conselho, e também louvar o extraordinário serviço público que o Notícias LX e a Loures TV fazem aqui em relação não só ao nosso Conselho, mas também aos outros concelhos aqui à volta da capital. Gostaria de deixar aqui, em primeiro lugar, uma palavra de solidariedade para com todas as famílias desalojadas do incêndio de Sacavém do passado fim de semana. Louvar e congratular o papel extraordinário que as forças de emergência tiveram, nomeadamente a PSP, os bombeiros e a Proteção Civil, mas também todas as outras que estiveram envolvidas no combate ao incêndio, e esperar que este problema dos desalojados seja rapidamente resolvido com a colaboração de todas as entidades, quer sejam locais, quer sejam nacionais. O tema que eu escolhi hoje para trazer aqui foi meio ambiente e ordenamento do território. Isto porquê? Nesta altura, numa altura de eleições europeias, um dos temas que se tem falado muito tem sido as alterações climáticas. E, portanto, eu acho que urge fazer aqui um balanço de como é que está o nosso meio ambiente e o ordenamento do território a ser tratado aqui no Concelho de Loures. Isto porquê? Há vários e muitos casos até gravosos de violações das mais elementares normas ambientais, populações de várias freguesias que vivem com uma má qualidade de vida, com enormes consequências que isso tem para a sua saúde e das suas famílias. E, portanto, urge fazer aqui um balanço e tentar encontrar caminhos que possam, de alguma forma, corrigir esta situação que na nossa opinião, é extremamente gravosa. Aliás, há pessoas que nem as janelas podem ter abertas. Exatamente. E esse era precisamente um dos casos que eu aqui trazia. Eu gosto de concretizar, trazer sempre casos concretos e exemplos práticos. Não gosto muito da retórica oca. Portanto, iria começar por referir aqui alguns exemplos. Ainda há poucas semanas houve uma Assembleia Municipal descentralizada na apelação. Uma das questões precisamente trazidas por uma das pessoas do público foi em relação ao meio ambiente e, de facto, foi com algum espanto e alguma surpresa que eu vi o Presidente Bernardino Soares a responder a essa pessoa do público e a dizer que uma empresa muito conhecida que opera ali naquela freguesia e que tem por hábito construir pilhas de contentores com muitos metros, que constitui ali um perigo não só para as pessoas e veículos que passam, mas também um verdadeiro atentado ambiental. Portanto, saber que essa empresa está a operar num terreno rural e que, portanto, está ilegal. Portanto, isto é uma situação grave que acontece na apelação e que, de facto, é um bom exemplo desta violação de normas ambientais no nosso concelho que eu falava há pouco. E a resposta do Presidente incidiu sobre o que estão a fazer? Ou... Sim, o Presidente disse que de facto o caso estava em tribunal e tinham colocado uma ação contra essa empresa e aguardava-se, portanto, o desfecho em tribunal dessa ação. Outro exemplo bem conhecido, e aliás que referiu há bocado, foi essa questão do bairro de Camarate, onde uma multinacional também muito conhecida opera já há muitos anos, provocando situações de poluição sonora, poluição do ar e até um perigo para a segurança das pessoas, porque essa empresa, que também faz as famosas cortinas de contentores já tão populares no Concelho de Camarate, uma vez um desses contentores caiu para um quintal, precisamente de um dos moradores. Mas dizer que nesse bairro, que eu não preciso dizer aqui o nome, as pessoas vivem com tanta poluição que nem sequer conseguem abrir as janelas. Tanto é o pó, as poeiras e a poluição ao nível do ar que anda ali naquela zona e que impede de facto as pessoas de terem a sua vida normal, de estenderem a roupa à janela, de abrirem as janelas, de arejarem as suas casas. É de facto um problema de saúde pública. Já ouço há anos pessoas que se dirigem à Câmara e à Assembleia Municipal a expor esse problema. É verdade.
não há solução à vista. Ao que parece, esse caso está também em tribunal, porque essa empresa, mais uma, curiosamente, também não tem licença para operar naquele local. Portanto, estamos aqui já a falar de 2 casos de empresas ilegais que operam, curiosamente, na mesma freguesia e que violam as normas ambientais sem estarem legais sequer. Têm licenciado a gestão, como é que operam? Mas também. É verdade. Mas eu podia dar aqui outro exemplo. E para mudarmos aqui um bocadinho de freguesia, eu vou falar de outro caso que se passa em São João da Talha. Há uma conhecida lavandaria industrial que opera em São João da Talha, a menos de 50 metros de um bairro residencial que tem inclusive uma escola primária. Ora, essa lavandaria expele das suas chaminés bolas de cotão. E essas bolas de cotão atingem diariamente os quintais e as casas das pessoas que ali moram ao lado. Portanto, naturalmente que a população está revoltada porque, quer dizer, ninguém gosta de estar na sua vida, no seu dia-a-dia, e levar diariamente com resíduos de uma lavandaria industrial que está colocada a menos de 50 metros dos limites das habitações. Houve até um caso já de um lençol hospitalar que foi encontrado no esgoto. Portanto, só para termos a noção do perigo para a saúde pública que esta situação pode envolver. Um lençol hospitalar. Exatamente, com todas as contingências que isso acarreta. Após alguma investigação, soubemos também que essa empresa opera desde 2011 naquele local sem a respectiva licença. Portanto, são 3 casos flagrantes de empresas que operam na ilegalidade, que violam as normas ambientais e que podem constituir um perigo efetivo para a saúde das pessoas e das suas famílias. Portanto, isto faz-me aqui pensar que nós em Loures vivemos uma espécie de faroeste ambiental, onde impera aqui a lei do mais forte e aos mais fracos, que são as populações, cabe baixar a cabeça sem tugir nem mugir. Portanto, e a Câmara parece-me que tem aqui alguma dificuldade em regular e fiscalizar este parque industrial. Eu não quero estar a dizer que neste filme a Câmara desiste do papel de Robin dos Bosques para abraçar o xerife de Nottingham, mas é o que parece às vezes. Portanto, é um facto que a situação é preocupante, pode constituir um perigo para as pessoas e de facto há que rever muitas destas situações ambientais e de ordenamento do território. Mas há aqui alguma impunidade que não pode ser corrigida com a alteração das leis municipais? Há aqui situações claras de impunidade, outras estão em tribunal, é um facto. Mas em termos municipais não é possível fazer nada para em termos uma ação municipais, mais imediata? A Câmara pode atuar sobretudo ao nível das licenças, não é? Portanto, não dando licença e aplicando coimas naquelas que não têm. Agora, a fiscalização é que cabe às entidades, portanto, do Poder Central, nomeadamente ao Ministério do Ambiente e às entidades tuteladas pelo Ministério do Ambiente. Agora, eu acho que nada vale assinar o Pacto dos Autarcas, como a Câmara fez em 2010, quando há, por exemplo, estaleiros industriais no meio de 2 escolas da apelação. E as crianças convivem no recreio com o ruído das retroescavadoras. Quer dizer, isto é de facto impensável num concelho do século XXI. Diga-me uma coisa, André, e é um pormenor que pode ter interesse. Com a delegação com a descentralização do Governo Central para os municípios, essa área é uma área que passa a ser da responsabilidade dos municípios e podem ter uma ação direta nisso ou não? Isso ainda não é claro. Primeiro porque a Câmara, como sabe, ainda não aceitou, portanto, a delegação de competências. Até 30 de junho tem que tomar uma decisão. Exatamente. E depois porque nem todos os diplomas são ainda conhecidos em relação às várias matérias. Mas, por exemplo, há coisas que a Câmara pode fazer. Agora, havia a oportunidade de emendar a mão, mas vamos ter um projeto de requalificação do Prior Velho, em que, na ligação do Prior Velho à Portela, que vai ser feita por um túnel, estão a considerar a instalação de um posto de abastecimento de combustíveis com um serviço de lavagem automóvel. Quer dizer, aqui já não é uma coisa antiga e que é preciso corrigir. Trata-se de ordenamento novo.
da instalação. Qual é o sentimento da população em relação a isso? É naturalmente que a população da Portela, que mora contígua àquela zona, está profundamente revoltada e contra esta situação. Aliás, eles já foram à Assembleia Municipal manifestar o seu desagrado para com esta solução. Mas, como referi, não é ainda uma solução definitiva. Eu acho é que o simples facto de estar a considerar essa opção é profundamente lamentável, quer ao nível ambiental, quer ao nível de saúde pública, para as pessoas e os animais que moram ali ao lado. Portanto, estes são apenas alguns exemplos da falta de planeamento do território em Loures e das enormes dificuldades que a autarquia tem a regular e fiscalizar, sobretudo o parque industrial do concelho. E a verdade é que quem sofre com isso é o meio ambiente, são as pessoas e são as nossas famílias. Portanto, é urgente mudar este estado de coisas para bem de todos nós. De qualquer maneira, aquilo que os cidadãos por vezes me transmitem é que se deparam com este muro de impunidade, a incapacidade de ter uma ação mais imediata e de pôr cobro a estas situações, e que ficam um bocado, quando saem dessas reuniões em que tiveram a expor os seus problemas, ficam um bocado frustrados, porque quando se dirigem ao poder local, não têm uma resposta que diga: sim senhor, não vamos acabar com isso. De facto, pode ser bastante frustrante de lutar contra estas questões, nomeadamente na área do ambiente, sim. Em que nós sabemos que, de facto, há empresas que têm muita força, muito poder e que é complicado contrariar. Aliás, veja-se o caso das descargas no Rio Tejo, que são um bom exemplo de e que ainda as pessoas de impunidade. Que denunciam ainda são processadas pela empresa. Exatamente. Isso é um dos casos. Nós sabemos que é uma área difícil e complicada e que a Câmara, em alguns casos, tem de facto avançado para o Tribunal e lutado contra a maré nestas situações. Mas é urgente criar, de facto, normas, fiscalização e alterar o ordenamento do território em Loures, que hoje em dia, digamos, há locais onde é uma autêntica selva de ferro. Camarate é uma delas, por exemplo. Referi há bocado várias outras. Temos os contentores à frente da Bobadela, por exemplo, que agora se diz que podem vir a ser removidos a quando da visita do Papa àquela zona e a realização das Jornadas da Juventude. Mas o que é facto é que estas situações multiplicam-se por todo o concelho e são preocupantes porque são um atentado à saúde pública e à segurança de todos. Houve um dos municípios que colocou uma questão. Eu sei que nós não preparamos, como nunca preparamos, é bom que fique lá para casa muito claro que quem traz os temas são os convidados, não há uma preparação prévia. Eu até à hora de começar a gravar não sei quais são os temas que vêm e portanto não há aqui combinação nenhuma. E o que eu vou colocar agora ao André Julião é uma questão que ele não está preparado se calhar para responder, mas é assim: um dos municípios colocou uma questão que é assim: se a Câmara não pode fazer nada em termos de legislação para obrigar a que essas empresas parem de elaborar nestas condições, porque é que o Chimar, como empresa municipal, não impõe no seu regulamento que as empresas tenham um comportamento, digamos, ambiental correto? Ou seja, ou vocês têm um comportamento ambiental correto, ou nós não fornecemos a água, por exemplo. Por exemplo, era uma mas hipótese. Mas isso é possível ou é assim? Eu não sei se isso é possível, porque, vamos lá ver, cabe ao Estado e às entidades do Estado, nomeadamente ao Ministério do Ambiente, à Agência Portuguesa do Ambiente, fiscalizar estas, e às CCDRs também, fiscalizar estas situações. Aliás, aquela que falámos há pouco de Camarate é subejamente conhecida. Houve várias fiscalizações, quer da CCDR, quer da Agência Portuguesa do Ambiente, que relataram e demonstraram que de facto se estava a incorrer em situações de ilegalidade e ainda assim foi necessário recorrer a tribunal e o processo arrasta-se há vários meses. Portanto, e as pessoas vão continuando a sofrer? E as pessoas vão continuando a sofrer. Portanto, não são temas propriamente fáceis. Há que agilizar aqui, criar sinergias entre o poder central que tem, de facto, poder, passa o pleonasmo,
para fiscalizar, e as autarquias e as empresas municipais que têm, portanto, o poder para atribuir as licenças. E só criando sinergias e pontes entre as duas se pode, de facto, pôr termo a estas situações de autêntica impunidade e atentados ao meio ambiente e à saúde pública. Mas, portanto, esta questão do município não é execuível. Eu penso que dificilmente será execuível, até porque aí estaríamos a incorrer numa ilegalidade, porque, quer dizer, todos têm direito ao fornecimento de água e, de facto, não poderemos travar uma ilegalidade com outra ilegalidade. Portanto, não é legalmente possível exigir que as empresas tenham um determinado comportamento para que possam ter fornecimento de água. Eu, não sendo jurista, de facto, e não sendo essa a minha área, parece-me difícil que isso seja legal. Eu acho que passa mais pelo reforço da fiscalização, quer ao nível central, criando sinergias com as autarquias, como eu já referi, do que por situações, portanto, desse género. É infrutífero, essa colaboração não traz frutos, não traz resultados. Temos que procurar uma alternativa, essa se calhar não será, mas era uma ideia colocada por um município para obrigar de alguma maneira, porque, só para terminarmos a conversa, essas empresas que têm esses problemas ambientais, há soluções técnicas para obstar a que isso seja assim. E eles só não as fazem porque são onerosas, é isso, não é? Em alguns casos há soluções técnicas, noutros casos implica necessariamente a deslocalização dessas empresas, sobretudo quando estamos a falar de estaleiros enormes com centenas de contentores que fazem pilhas de vários metros, libertam imenso pó, poeiras, poluição, cheiros nauseabundos. Nesses casos não há soluções técnicas, tem que se proceder de facto à deslocalização para outros territórios onde não estejam colados às populações, digamos. Não é? E estão ao ar livre, ou seja, nem sequer estão dentro de um pavilhão, estão ao ar livre e, portanto, expelem a poluição para todo lado. Portanto, de facto, a solução aí passa por aliás, e num desses casos, ao que sabemos, a solução irá passar pela deslocalização dessa empresa para outro território, algures mais no interior do concelho, que não esteja, de facto, a prejudicar diretamente as populações que ali vivem e residem, não é? Sim, senhor. André, palavras finais? De facto, deixar aqui o desejo que o nosso meio ambiente seja mais bem tratado no concelho de Loures, de facto as pessoas possam viver e as nossas famílias possam respirar melhor e com mais segurança, e não gostaria de deixar de me despedir sem, de facto, desejar que a situação em Sacavém se resolva o mais brevemente possível. A situação em Sacavém, com o incêndio no bairro? Portanto, no bairro contíguo à Quinta do Mocho. Portanto, e essa situação se resolva com a maior brevidade e com a colaboração de todos. E pronto. Muito obrigado, André Julião. Obrigado eu pela oportunidade. Obrigado.